Olá, turminha do quinto ano B, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de português, sinais de pontuação. Ponto final serve para indicar o final de uma frase. Exemplo: eu andei de carro. Ponto final. Ponto de interrogação serve para formular uma pergunta. Quantos anos você tem? Ponto de interrogação. Qual é o seu nome? Ponto de interrogação. Quando você vai viajar? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Serve para indicar sentimentos como entusiasmo, surpresa, súplica, horror e espanto. Exemplos: iremos viajar. Ponto de exclamação. Por favor, não me deixe aqui. Ponto de exclamação. Que horror! Ponto de exclamação. Dois pontos. Usamos os dois pontos para anunciar que alguém ou algum personagem vai falar. Júlio disse. Dois pontos. Usamos o travessão antes das falas dos personagens. Então, esse ponto é o travessão. Então, Júlio disse, dois pontos. Travessão. Mamãe, tirei 10 na prova. Ponto e vírgula serve para separar itens enumerados. Exemplo: a matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria e financeira. Então, geometria, ponto e vírgula, álgebra, ponto e vírgula. Como aqui tem o último elemento, eu não ponho o ponto e vírgula. Eu coloco o E, porque é a última palavrinha. A gente não põe ponto e vírgula, a gente põe a letra E ou a conjunção E. Vírgula. Separar itens. Então, essa aqui é a vírgula, serve para separar itens como a data e o local em cabeçalho, em nome que tem a função de chamar alguém e o nome da rua e o número da casa. Então, São Paulo, vírgula, 6 de abril de 2020. Rua Manuel, vírgula, 124. Maria, vem aqui. Aspas. Abre aspas, fecha aspas, tá? As aspas são usadas para destacar partes de um texto ou destacar as palavras estrangeiras. Exemplo: ontem assisti ao filme, abre aspas, Central do Brasil, fecha aspas. Porque eu quero destacar o filme Central do Brasil, porque para mim foi importante. Então, eu quero destacar Central do Brasil, porque é um filme. Faça um backup, abre aspas,
fecha aspas, backup antes de sair. Backup é uma palavra em inglês, então, por isso que ele está em aspas. Parênteses é o acréscimo de informação. Exemplo: Maria, abre parênteses, 6, fecha parênteses. Esse 6 significa que Maria tem 6 anos e já sabe ler. Não vai mudar. Se eu não colocar esse 6, não vai mudar a frase. Olha só, se eu não colocar, vou fechar aqui, ó, vou tampar aqui, ó. Maria já sabe ler. Não mudou a frase. Eu só coloquei um acréscimo de informação, que aos 6 anos ela já sabe ler. Segundo, Dom Pedro I morreu no dia 24 de setembro de 1835. Esse número que está em parênteses é a idade dele. Ele morreu com 35 anos de idade. No Palácio Real de Queluz, em Portugal. Então, se eu não quiser, né? É uma informação a mais. Se eu tirar a palavra 35, se eu apagar, eu vou ler assim, ó. Dom Pedro I morreu no dia 24 de setembro de 1835 no Palácio Real de Queluz, em Portugal. Então, não mudou a frase. Só eu acrescentei que ele morreu com 35 anos de idade. Por quê? Para dar mais informação à frase. Tá bom? Não é obrigatório colocar, mas é mais para você não precisar pesquisar, né? Se você quiser, por exemplo, eu não dou a idade e você quer saber. Então, você vai ter que pesquisar. Como eu dei, você não precisa, tá bom? Então, para casa, vocês vão fazer no livro, página 67 a 71. Boa aula, bons estudos.